Olá, pessoas! Glórias! Tudo bem com você? Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar. Estamos aqui agora, nesse exato momento, para fazer uma nova reflexão para a sua vida e para a minha também, né? Aquela ideia de pastor, apóstolo, diácono, diaconisa, bispo, a bispa fulana e tal. E de fato, essas pessoas estão ocupando os seus títulos corretamente? Esses títulos são reais? São aceitos? Deus concorda? Sobre isso queremos ver agora. E para introduzir, vamos lá para João capítulo 10, versículo 11. João 10, capítulo 10, versículo 11. Nesse livro do Novo Testamento, vamos lá para ver o que diz o texto. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, a quem não pertencem as ovelhas, não é o pastor, de modo que quando vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. Nós temos na Bíblia Sagrada inúmeros textos que referem-se a títulos, autoridades religiosas, políticas, uma infinidade de posições. Porém, destacamos esse texto como declaração de Jesus para entendermos que o bom pastor ele tem uma qualidade que se sobrepõe a qualquer uma outra. Então é isto que de fato define um pastor, ou um bom pastor, alguém capaz, disposto a dar a vida pelas suas ovelhas? Não necessariamente. Quero aqui destacar para você que o bom pastor de fato é o nosso Senhor Jesus, o homem de Nazaré, aquele que de fato deu a vida por suas ovelhas e que está conosco como garantiu até a consumação dos séculos. Qual é uma das formas que ele está conosco? Por meio da sua palavra, por meio dos seus ensinamentos, por meio do seu exemplo e, além do mais, por meio do Espírito que habita em cada um de nós. Como ele disse, deixarei para vós o Consolador, o Espírito da verdade, que vos ensinará acerca de toda a verdade. Este é o maior e único pastor. Davi, escrevendo em um dos Salmos, ele disse: o Senhor é o meu pastor. Veja que desde lá, tal pai, tal filho, Jesus, a semelhança do seu pai, como ele mesmo disse, está me vendo, então já está vendo o pai, porque eu e o pai somos um. Um em que a mesma pessoa? Não, somos um no sentido de pensamento, unidade, comportamento, atributos e assim vai. Então Davi, lá atrás já escreve: eu tenho um bom pastor e é o Senhor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então nada me faltará. E aí, tem gente que gosta de colocar esse versículo em casa, no carro, etc. Só que a pessoa prende-se somente àquele texto inicial. Só que na sequência, Davi mostra que o bom pastor, ele está com você em momentos bons e ruins. Porque ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, glória, não temerei mal algum, porque o Senhor, meu pastor, está comigo. Glória! E aí ele diz mais, né? Ele diz muito mais coisa. Deitar-me faz em verdes pastos. Então veja a diferença de circunstância. Guia-me mansamente pelas veredas da justiça. Então veja que o pastor dos pastores, ele vai estar com você em todas as ocasiões. E aí,
Qual é o objetivo dessa reflexão de hoje? Glória! É mostrar para você e eu, nós que estamos refletindo nesta hora, que atualmente, por cumprimento de uma profecia bíblica, onde o próprio Jesus é um dos que a mencionam quando ele diz assim: nos últimos dias acautelai-vos que ninguém vos engane, surgirão muitos falsos cristos, falsos profetas, falsos doutores, enganarão, se possível, até os escolhidos. Pois é. Então veja a gravidade e a evidência que essas personalidades irão surgir a ponto de, se possível, enganaria até os escolhidos, até os mais firmados na videira e na rocha e na fé, correm o risco de serem enganados pela tamanha propriedade que esses tais surgirão nos últimos dias. E por que eu destaco a ideia de um verdadeiro pastor também? Porque é real. Não se iluda. O fato que algumas pessoas até se iludem, você deve conhecer um irmãozinho, uma irmãzinha aí próxima a você, que saiu de uma determinada igreja, né? Que eu falo, as pessoas costumam dizer que igreja é o templo, né? Ali é um templo, mas a igreja somos nós. Jesus disse: quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio. Pois bem, Jefferson acaba saindo um pouco assim para citar algumas coisas. O vídeo não pode ficar muito extenso, mas uma coisa é verdade, a gente começa a falar da palavra, é tanta coisa. É por isso que a gente tem que mandar por partes os vídeos e os entendimentos. Mas a gente não perdeu muito tempo nesse aqui, já vamos adiantar ao lado, tá? Então o que acontece? Jesus nos constituiu como igreja, pessoas, nós, quando nos reunimos, somos igreja. Então, quando aquele espaço lá está vazio, ele é um templo qualquer. Mas quando está reunindo pessoas em comum acordo pela glória e pela graça do Pai, ali sim se tornou uma igreja. E você também, no seu particular, na sua casa, você, comunidade, é uma igreja de Cristo. Então, esse é o conceito real de igreja. Agora, por uma questão de uso comum popular, nós associamos ao tempo a palavra igreja. E aí, a pessoa saiu, eu saí daquela igreja porque o pastor, porque fulano lá e tal. A pessoa atribui, o pastor não me visitava, o pastor não cuidava de mim. Você deve conhecer alguém, talvez até você já passou por uma situação igual essa. Não o culpe, ele pode ser alguém falho, o homem é falho. Não o culpe, porque 2 pontos aí. Ou ele não é um verdadeiro chamado para pastor, tá ali porque alguém colocou, achou bonitinho e tudo mais, ou ele estudou demais, ou tem uma boa posição social, e aí alguém entendeu que ele caberia aquela posição de pastor. Ou ele é um pastor, porém sem muito conhecimento. E aí, por não ter conhecimento, peca. Mas é conhecimento do quê? Se o cara tá ali, pastor, ele tem conhecimento. Eu falo, ele não é alguém que está incorporado ao real serviço do seu ministério. As pessoas hoje confundem, e é nesse ponto eu quero aproveitar agora esse espaço para entrar no eixo, no centro do assunto. Muitas pessoas confundem um ministério com um pastorado. Alguém tem o ministério de levar a palavra, de ensinar. Essa pessoa acredita, eu já conheço a palavra, não. Aí alguém que veio, pastor, meu pastor, meu pastor. Aí a pessoa já confunde, já acredita que ela está naquele ministério de pastorado. Aí hoje em dia está muito na moda, né? A pessoa começa a cantar, faz fama, fica conhecida, pastora fulana de tal. Tá errado. A pessoa começa como cantor e já vira pastor. Aí ele diz, mas Jefferson, Davi, ele também tinha habilidade com música e ele foi um pastor, não só pastor de ovelha, como ele foi um rei, aquele que cuidou do povo de Israel. Detalhe, hein? Davi não nasceu para a música. Davi nasceu para cuidar de vidas. Começou cuidando das ovelhas, que não deixa de ser uma vida, um animal em si. Depois passou a cuidar do povo de Israel. Então,
ele tinha que desenvolver a sua habilidade de alguma forma. Ele começou de casa. Então tem pessoas que gostam de procurar justificar algumas questões com outras. Por isso eu fiz esse paralelo agora. Mas eu quero que você entenda que não dá hoje está demais. Estamos entrando no cenário que Jesus descreveu. Surgirão muitos que se intitularão alguma coisa e não serão nada. Mas por que temos que entender isso? Porque temos que admitir o ensinamento real, verdadeiro e maior, que é o que o Senhor Jesus nos deixou. Eu sou o bom pastor e eu dou a vida por minhas ovelhas. Raramente você verá um pastor de verdade, raramente você verá um pastor abandonando suas ovelhas. Eu não estou dizendo que esse título, essa posição, ela deve ser desprezada, ignorada, ou que todas as pessoas que se titulam tal, eles devem ser anulados. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que há o pastor dos pastores. Eu estou dizendo que há o verdadeiro, o único. Mas que aqui temos algumas pessoas que assumem essa posição para cuidar de vidas, cuidar de almas, cuidar de pessoas. E poucos destes são pastores que se entregam totalmente ao seu ministério, à sua vocação, porque foram vocacionados, foram escolhidos para tal ministério, para tal atividade. Aí hoje tem uma pessoa ou outra, independente do gênero, do sexo, que assume a posição, mas não tem habilidade, ou não se dedica o suficiente, ao ponto, não literalmente, mas ao ponto de sequer se aproximar do contexto em que Jesus inseriu no bom pastor, aquele que deixa de viver para suas ovelhas. É muito difícil. Por isso que quando eu comecei a falar um pouco das escrituras, alguém aparecia chamando pastor. Não, eu não sou pastor Jesus. O pastor é dele, pastor Jesus. O bom pastor como... Aí Jesus falou assim, o jovem rico chegou até ele e falou assim, bom mestre. Ele falou, não me chame de bom não, só há um que é bom. É mais ou menos desse mesmo pensamento. Não dá para nós assumirmos uma coisa que não nos pertence. Então o bom pastor, o pastor dos pastores, o maior dos maiorais é Jesus. E tendo como seu exemplo supremo o Pai Celeste. Então vamos entender por um fim que não é porque a pessoa tem anos cantando, anos pregando, ou viaja ao mundo pregando, que deve ser titulado pastor. Os discípulos se reuniram, está escrito em Atos esse texto, para escolher alguém que iria cuidar dos necessitados. E aí eles falaram assim, nós iremos perseverar no ministério da oração e da palavra. Eles não destacaram qualquer outra coisa no ser o ministério da oração e da palavra. E os demais, estes vão cuidar dos necessitados, que seriam os diáconos. Foi quando escolheram os diáconos. E a proposta real de Cristo é essa: vá por todo o mundo fazendo discípulo, ensinando-os a guardar tudo que eu ensinei, batizando-os em nome do Pai e do Filho. Ele não diz isso, mas ele diz batizando-os em meu nome. Então, vejam que não podemos colocar alguém na cadeira errada. Isso não pode. E tome muito cuidado você atualmente, você que gosta de trazer uma boa palavra, você que é um bom ministro das escrituras, você chega em determinados lugares, em determinadas reuniões, se você trouxer uma boa palavra, as pessoas já querem te chamar de pastor, já dizem, Deus tem um chamado na sua vida de pastor. Não precisa ser pastor para você fazer tão bem o que você já faz, que é ministrar a palavra de Deus, que é ensiná-la. Mas tem pessoas que já lhe atribuem um ministério que é árduo, pesado, é muito difícil.
Porque você tem que abrir mão de você, de sua vida, é renunciar seu dia a dia para dar a sua vida. Você dedica a sua vida às pessoas que você cuida. Não é qualquer um. Então hoje surge muita gente aí se titulando pastor, que eu sou pastor fulano de tal, que eu sou pastor e tal. Não é o seu diploma, não é o seu curso, não é o seu conhecimento que vai lhe trazer o título com honra, com mérito. Então, para você aí que tem essa pessoa como alguém especial, oh, meu pastorzinho, que eu amo meu pastor, eu amo minha pastora e tudo mais. Pessoal, cuidado. O maior dos maiores é Jesus. Por que eu falo cuidado? Não é que essa pessoa que você conhece não tem as qualidades que você admira. Mas cuide-se para que você não admire muito ou coloque essa pessoa como alguém de muito valor, principalmente por ser pastor, e depois você, infelizmente, se decepciona. E você acaba até afastando-se de Deus, porque lançou sobre essa pessoa muita expectativa, muita dedicação, muito carinho, muito amor, muito sentimento. Aí quando vem a primeira decepção, você se desapega de tudo, não quer mais saber de Deus, aí acha que todo o resto tem culpa, está errado. Então é isso, Jesus é o bom pastor. Então essa é a reflexão de hoje para nós. Vamos guardá-lo, vamos segui-lo. Ah, Jefferson, mas fala um pouco mais sobre isso aí. Podemos falar melhor em outra oportunidade. Mas só para fechar aqui esse tema e deixar você um pouquinho mais desejoso por um pouco mais de conteúdo, quando vimos lá em Apocalipse, né? Antes de eu mencionar essa questão de Apocalipse, tem um texto que acredito que o Paulo que escreveu, o apóstolo Paulo, ele diz assim: e Deus deu uns para doutores, outro para... Foi dado o ministério de... e aí foi dando o ministério a outros assim. E ele dá uma sequência de títulos que Deus separou as pessoas para ser, né? Mas isso não significa que a pessoa está naquela posição porque deve estar. Existe todo um ritual, existe toda uma observação que deve ser feita para que alguém assuma uma posição de liderança. Como também está descrito pelo próprio apóstolo Paulo, quando ele diz assim: quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas essa pessoa tem que ser um exemplo. Em resumo, ele diz isso: tem que ser um exemplo, né? Marido de uma só mulher, não ser dado ao vinho, tem que ser sóbrio, correto? E o melhor das qualidades que é dominar a palavra da verdade. O obreiro aprovado, ele tem que ter domínio, tem que ter conhecimento sobre a palavra da verdade. E aí vamos agora para Apocalipse. Antes de Apocalipse, vamos passar um pouquinho em outro livro, quando diz assim, ó, que nos sirva de entendimento e consolo. Acredito que o próprio apóstolo também escreveu, quando ele diz assim: não importa o motivo pelo qual Cristo é anunciado, desde que seja anunciado. Então, pouco importa se você tem revolta por ver fulano que é missionário, diácono, apóstolo e bispo, e a profetisa e diaconisa, você vê todo o título e se decepcionando com as pessoas que estão por trás desses títulos, que nos sirva de consolo. Não importa o motivo pelo qual essas pessoas estão anunciando Cristo, mas que ele seja anunciado. Aí você vai dizer assim: mas Jefferson, você concorda que as pessoas continuem ensinando da maneira errada, que façam outras pessoas errarem? Vamos orar para que as pessoas que estão lá de bom coração, boa vontade, encontrem o real caminho da verdade, que encontrem a luz do nosso Senhor e Salvador e realmente seja liberto. É isso que nós podemos fazer. E como eu ia dizer no Apocalipse,
João, quando escreve, orientado por Jesus, ele diz assim: escreve aí, João. E aí ele direciona as 7 igrejas da Ásia, né? Cada uma teve um recado do Senhor. Mas o título diz: o anjo da igreja que está em Filadélfia, em Laodiceia. Então percebam que anjo hoje é entendido como um ser agênero. Não é um ser que tem do sexo masculino ou feminino. Entendeu? Um anjo não tem sexo. Então, se um anjo não tem sexo, quando você escreve assim: ao anjo da igreja que está em determinada ilha, como tinha lá Pérgamo, Tiatira, Filadélfia. Por que eu estou mencionando esse texto? Para que você entenda que líder, alguém que nos traz a mensagem vinda do Senhor, ele pode ser uma mulher, pode ser um homem, sendo um sujeito capaz, com os dons de Deus, chamado para aquele ministério. O importante é que Cristo seja anunciado. Mas eu não concordo com mulher sendo líder, pastor, etc e tal. Os tempos mudaram, meu amigo. Vigia, né? Fica ligeiro. Certo? Ao longo da história, as mulheres foram ganhando seu espaço. A mulher só não pode ultrapassar os seus limites. Manter o respeito com o seu marido, com o homem, com a sua família, com os seus pares, né? A mulher não pode, mas ela, como assim, da mesma forma que o homem, ela pode assumir uma posição, sim, de auxiliadora, de líder, a julgar pelo próprio início dos tempos, quando Eva foi criada por Deus justamente para auxiliar Adão em todos os seus trabalhos, em todas as suas atividades. E hoje tem um ditado que é espetacular, e é muito real esse ditado. Isso é de Deus, mano. Não tem jeito, é de Deus. O ditado é: ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Quantas mulheres extraordinárias tem por aí, inteligentíssimas, mulheres que conseguem empurrar o homem para qualquer lugar que ela queira ou que o homem deseje chegar. Então temos muitas mulheres que fazem a diferença. Então não podemos menosprezar a qualidade de mulher. Aí você está lá como um pastorzão lá, você segue as orientações de sua mulher e seu ministério está bombando. Aí você pensa assim: nossa, eu sou o pastor e ela não é nada, não está com você, não está lhe ajudando, não. Quer dizer que o mérito é seu, é somente seu. Então veja bem, então, mas ela não é a pastora, eu sou o pastor, porque mulher não pode ser eu. Mas se é ela que está te trazendo as ideias, te auxiliando, está te fazendo prosperar em seu ministério, ela não tem participação nenhuma disso, só porque o título é seu? Então, meu amigo, tem muita coisa na escritura, hein? E eu falei que ia encerrar, mas vou acabar falando mais uma coisinha aqui, ó. Tem outro texto que diz assim: como pode um homem cuidar das ovelhas do Senhor se ele não está preparado para cuidar da sua própria casa? Porque essa historinha que eu contei do marido que tem uma mulher espetacular e que faz ele prosperar ou ele ser um bom pastor, essa história me remeteu a essa ideia. Porque a mulher que ajuda o marido a ser um excelente pai ou cuidar da casa e cuidar também das ovelhas do Senhor, essa mulher não pode ser esquecida, não pode ficar escondida, certo? E da mesma forma, alguém que não sabe cuidar da sua casa, como poderá cuidar da igreja do Senhor? Fica aí outra pergunta, né? E está escrito isso, beleza? E ainda tem mais textos, certo? Tem mais entendimento, mas o tempo não nos é tão favorável. Espero que você reflita junto comigo. Entenda que Jesus é o nosso bom e único pastor.
tem os seus representantes, tem aqueles que lideram as suas igrejas, aqueles que auxiliam as suas ovelhas. Nem todos deixam as 99 para ir buscar a única que se perdeu. Nem todos. Raríssimos. São tão raros os verdadeiros pastores quanto a unidade do verdadeiro. Jesus é o único, né? E os seus verdadeiros pastores aqui na terra são tão raros quanto ele é um. E mais, ele quando disse a Pedro, falou assim: Pedro, você me ama? Ele perguntou 3 vezes e Pedro confirmou. Né? Na verdade, Pedro disse assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Na terceira vez, Pedro provavelmente ficou um pouco irritado com a insistência de Jesus. E aí Jesus responde a ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Deus escolheu Pedro, né? Tratou um homem daquele. E Pedro, pensa que Pedro quis luxo? Pensa que Pedro quis ficar no conforto enquanto seus irmãos estavam padecendo? A maioria dos 12 apóstolos, tirando Judas, a maioria daqueles que foram escolhidos, eles foram martirizados de maneira triste, dolorosa, sofreram antes e durante a morte. E hoje tem pessoas que se intitulam pastores e querem viver no conforto, enquanto tem pessoas padecendo muitos problemas em suas casas. Fechou? Escreve para nós aí, deixa um comentário e deixa lá o seu like também, se inscreve, ativa o sininho, faz tudo que você tiver direito e nos deixa o principal, deixa lá uma sugestão de tema para nós abordarmos aqui e enriquecer o nosso conhecimento, crescermos na graça do Senhor Jesus. Fechou? Tamo junto, Deus abençoe.